Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela rica e diversificada história, cultura e arte inuit do Canadá. Canadense, preparem-se para desvendar os segredos das tradições ancestrais, explorar paisagens deslumbrantes e mergulhar na criatividade artística desse povo incrível. Vamos começar! A narrativa do Canadá se inicia aproximadamente 30 mil anos atrás, marcada pela chegada dos primeiros habitantes indígenas. Esses primeiros habitantes, conhecidos como povos indígenas, estabeleceram as primeiras civilizações e culturas no vasto território que hoje conhecemos como Canadá. Eles foram os primeiros a explorar e a se adaptar às diversas paisagens e climas do país, desde as florestas densas do leste até as montanhas rochosas do oeste. Ao longo de milênios, esses povos indígenas desenvolveram sociedades complexas e distintas, cada uma com sua própria língua, cultura e tradições. Eles caçavam, pescavam e cultivavam a terra, vivendo em harmonia com a natureza e respeitando o equilíbrio do ecossistema. A história do Canadá não começa com a chegada dos europeus, mas sim com os primeiros povos indígenas que lá se estabeleceram há cerca de 30 mil anos. Eles são os verdadeiros fundadores do Canadá, e sua história é uma parte integral e vital da história canadense como um todo. A história do Canadá é marcada pela chegada de estrangeiros. Os primeiros a se estabelecerem no país foram os vikings, há aproximadamente um milênio. Esses navegadores nórdicos, conhecidos por suas viagens audaciosas, encontraram no Canadá um novo lar, muito antes de outros europeus se aventurarem pelo Atlântico. No entanto, a colonização europeia do Canadá, como a conhecemos hoje, teve início apenas no século XVI. Foi nesse período que os britânicos começaram a explorar e a se estabelecer na região. Eles foram atraídos pelas vastas terras desconhecidas e pela promessa de riquezas e novas oportunidades. Os franceses, por outro lado, desempenharam um papel ainda mais significativo na formação do Canadá. Eles não apenas exploraram o país, mas também estabeleceram comunidades permanentes, deixando uma marca indelével na cultura e na identidade canadense. A influência francesa é tão profunda que o francês é uma das duas línguas oficiais do Canadá, juntamente com o inglês. A história do Canadá é uma tapeçaria rica e complexa, tecida por diferentes povos ao longo dos séculos. Desde os primeiros vikings até os colonizadores britânicos e franceses, cada grupo deixou sua marca única, contribuindo para a diversidade e a riqueza cultural que definem o Canadá hoje. A história do Canadá colonial é marcada pela presença de duas potências europeias, a França e a Grã-Bretanha. Ambas as nações estabeleceram colônias e buscaram expandir sua influência na região. A competição entre essas duas potências foi uma característica definidora desse período. As disputas entre franceses e britânicos não eram apenas sobre o controle territorial, mas também sobre a imposição de sua hegemonia. Cada nação aspirava a tornar-se a força dominante no Canadá colonial, estabelecendo suas próprias leis, cultura e economia. Esta luta pelo poder foi um elemento constante durante este período. No entanto, a realidade da situação era que nenhum dos dois países poderia reivindicar a supremacia completa. A presença de ambos no território canadense resultou em uma mistura de influências culturais, legais e econômicas. Isso criou uma dinâmica única que moldou o desenvolvimento do Canadá. A presença franco-britânica no Canadá colonial foi marcada por uma série de disputas. Ambos os países buscavam estabelecer sua hegemonia, mas nenhum deles conseguiu impor completamente sua vontade. O resultado foi um Canadá colonial que foi moldado pelas influências de ambas as nações.
Durante o século XIX, o Canadá passou por um período de transformação significativa. Os habitantes do país, desejosos de maior autonomia, iniciaram um processo lento e constante para se libertar do domínio britânico. O primeiro passo nesse caminho para a independência foi a organização de um sistema político autônomo. Os canadenses, com sua determinação e espírito de independência, começaram a estabelecer suas próprias instituições políticas, buscando maior controle sobre seus próprios assuntos. Em 1848, um marco importante foi alcançado. A Inglaterra, reconhecendo o desejo dos canadenses de autogoverno, concedeu-lhes permissão para administrar suas próprias instituições políticas. Foi um momento de grande celebração para o povo canadense, pois marcava o início de uma nova era de autonomia política. Os líderes canadenses desempenharam um papel crucial no processo de independência do Canadá. Eles reconheceram a necessidade de uma maior autonomia e trabalharam incansavelmente para estabelecer instituições políticas autônomas no país. Com o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, as lideranças políticas canadenses defendiam que a união política das províncias era fundamental para evitar uma possível anexação de seus territórios pelos Estados Unidos. Esta visão levou à formação do domínio do Canadá em 1º de julho de 1867, quando o Canadá Oeste, Canadá Leste, Novo Brunswick e Nova Escócia se uniram através do Ato da América do Norte Britânica. Os líderes canadenses também foram inspirados pelo sistema britânico ao optar por um regime em que um parlamento, composto pela Câmara dos Comuns e do Senado, trataria de assuntos de natureza nacional. Este sistema permitiu ao Canadá manter um alto grau de autonomia enquanto ainda mantinha laços com a Grã-Bretanha. Finalmente, em 1982, a nação do Canadá ganhou sua independência total da Grã-Bretanha com a aprovação da Lei do Canadá de 1982. Este ato cortou os laços finais com o parlamento britânico e deu ao Canadá o direito de emendar sua própria Constituição. Portanto, os líderes canadenses desempenharam um papel vital na condução do país à independência, estabelecendo as bases para o Canadá moderno. Eles demonstraram uma visão clara, determinação e habilidade de unir o país em torno de um objetivo comum. Através de seu trabalho árduo e dedicação, eles conseguiram transformar o Canadá em uma nação independente e próspera. O Canadá, um país multicultural e progressista, é conhecido por sua rica história e diversidade. Seus símbolos culturais mais famosos são a folha de bordo e o castor. As celebrações, como o Natal, Halloween e Dia de Ação de Graças, são levadas a sério, com o Canadá Day marcando a unificação do país. O hóquei, beisebol, basquete e futebol são os esportes mais praticados, além de atividades de inverno como patinação no gelo e esqui. A arte visual canadense varia de arte indígena a criações contemporâneas, com a arte inuit ocupando um lugar especial. O cenário religioso é pluralista, com o cristianismo predominante, mas com presença significativa de outras religiões. A culinária canadense é diversificada, com cada região oferecendo algo único, como o poutine. A música canadense é um sincretismo de vários gêneros, refletindo sua população multicultural. O folclore é rico e variado, com raízes em várias culturas. O inglês e o francês são os idiomas oficiais, refletindo seus laços históricos com o Reino Unido e a França. Algumas das principais cidades do Canadá incluem Toronto, a maior cidade e a capital financeira do país, Vancouver, conhecida por sua beleza e qualidade de vida, Montreal e Quebec City, ambas na província do Quebec e conhecidas por sua rica história e arquitetura. Ottawa, a capital canadense, Banff, famosa por suas belas paisagens e parques nacionais, Niagara Falls, famosa por suas impressionantes cataratas, Vitória, a capital da província da Colômbia Britânica, Calgary, conhecida por sua prosperidade econômica, e Halifax, a capital da província de Nova Escócia. Cada uma dessas cidades contribui para a rica tapeçaria cultural e histórica que é o Canadá. A arte inuit é profundamente enraizada na espiritualidade inuit, que é baseada em princípios animistas e xamânicos. Cada peça de arte é vista como possuindo um espírito ou alma, e a criação de arte é uma forma de se conectar com o mundo espiritual. Essa forma de expressão artística teve um impacto significativo em outras culturas e formas de arte. A originalidade, autenticidade e conexão com a natureza da arte inuit despertam o interesse dos artistas contemporâneos em buscar novas formas de expressão e explorar diferentes materiais e técnicas.
Além disso, a arte Inuit desempenha um papel fundamental na transmissão da cultura de uma geração para outra. As obras de arte são testemunhos tangíveis do patrimônio cultural de uma sociedade, preservando sua história e tradições. Através dessas criações, os valores, mitos e conhecimentos ancestrais são perpetuados e celebrados. Os materiais e técnicas utilizados na arte Inuit variam, e aqui estão algumas delas. Desenhos Inuit. Os desenhos Inuit são criados com materiais simples, como lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta e pincel. A técnica envolve marcar uma superfície e aplicar pressão com essas ferramentas para criar pontos, linhas e formas planas. O resultado é uma composição bidimensional que pode ser considerada uma expressão artística. O papel é o suporte dominante para a realização de desenhos Inuit desde o século XIV. Modelagem. A modelagem é uma técnica usada para criar esculturas inéditas. Os materiais macios e flexíveis, como cera, gesso e argila, são moldados para elaborar esculturas. Essa técnica permite que os artistas Inuit expressem sua criatividade e representem a fauna local e as paisagens árticas. Cores tradicionais. Ao colorir os desenhos Inuit, é importante respeitar as cores tradicionais utilizadas pelos Inuit. Tons de azul, branco, vermelho e preto são comuns. Os desenhos para colorir Inuit são uma ótima atividade para crianças e adultos, promovendo o relaxamento e concentração. Além disso, podem ser usados como decoração ou presentes personalizados. Explorar a arte Inuit através dos desenhos para colorir é uma maneira de valorizar e preservar essa rica herança cultural. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Toda semana, aos sábados, às 16 horas, tem vídeo novo por aqui. No próximo vídeo, vamos explorar a fascinante história do Chile, então fiquem ligados. Ah, e enquanto você espera, já tem vídeos incríveis nos cards, então aproveita. Até semana que vem!